O objetivo desse vídeo é expor as correntes estruturalistas e suas respectivas definições. Bom, para explicar o estruturalismo, é necessário ressaltar o significado do termo estrutura, que para as ciências físicas e sociais representa tudo que uma análise interna revela, ou seja, são os elementos internos de um sistema e as inter-relações entre as partes componentes de um todo. O estruturalismo é considerado um método analítico comparativo que destaca a importância de sistemas, pois considera em sua análise o relacionamento das partes na constituição do todo, ou seja, ele implica totalidade e interdependência. De modo geral, o estruturalismo analisa sistemas em grande escala, examinando as relações e as funções dos elementos que constituem tais sistemas, que são inúmeros e variados. Apresentaremos o estruturalismo concreto, abstrato, fenomenológico e, por fim, o estruturalismo dialético. Em primeira análise, temos o estruturalismo concreto, que considera a estrutura a própria definição do objeto. Assim, o conjunto de relações sociais em um dado momento constituirá uma estrutura a ser analisada e compreendida. O estruturalismo abstrato foi um método de estudo desenvolvido por Lévi-Strauss. Ele adota uma posição totalizadora contrária ao individualismo. Segundo Lévi-Strauss, a estrutura é uma construção informadora do objeto não relacionada com a realidade empírica, mas com os modelos construídos em função dela. Lévi-Strauss nos mostra a universalidade do pensamento humano. Para ele, a gente não pode categorizar os polos, mesmo que as outras pessoas possuam hábitos diferentes de nós e sejam diferentes de nós. Não podemos hierarquizá-los, como uns sendo melhores do que os outros. A visão totalizadora dele nos mostra a importância da diversidade cultural. Para ele, essa diversidade é importante, pois não existem fatos isolados, mas sim parte de um todo. Não existe uma raça melhor do que a outra, nós somos todos iguais. Então, as relações sociais constituíram a matéria-prima para a manifestação da estrutura social. A estrutura, ela começa na cabeça das pessoas. O estruturalismo fenomenológico observa o mundo e os fenômenos antes de qualquer determinação científica, embora ele não aceite o mundo em si como objeto. A compreensão dos fenômenos vem do aprendizado das intenções por trás das condutas dos outros. Essa compreensão vem do significado que se dá ao fenômeno observado. A estrutura é um ponto de apoio para a compreensão da realidade, mas não como uma ideia. Ela é mutável de acordo com a significação que se dá ao que se observa. O mundo social é modificado pelas ações dos indivíduos, ao mesmo tempo em que muda e transforma essas ações. O primeiro teórico significativo das organizações foi Max Weber, usando o estruturalismo fenomenológico. Para Weber, as crenças e os valores dos indivíduos são aquilo que limitam sua capacidade de ação e suas escolhas. Nesse momento, o homem é considerado como um ser livre para decidir sobre suas ações. A burocracia surge como forma de controlar esses comportamentos, por meio da autoridade racional legal, para atingir os objetivos organizacionais, organizando a cooperação de um grande número de indivíduos, cada qual exercendo sua própria função específica. Bom, por fim, nós vamos falar sobre o estruturalismo dialético, em que seu principal autor foi o Karl Marx. Nesse momento, eles vão querer entender o desenvolvimento das estruturas, para ver se elas eram ou não um relacionamento entre forças e fatores. Nesse momento também, eles vão citar aí a influência da infraestrutura econômica para a compreensão das superestruturas sociais, ou seja, aquela questão das classes. A gente vai ver aí que Marx vai falar sobre a burocracia, e nessa burocracia ele vai mostrar que isso integra a estrutura de dominação do Estado. Ou seja, a classe dominante, ela sempre vai querer prevalecer sobre a classe trabalhadora. Ela vai querer manter o seu privilégio sempre. E a burocracia vai fazer parte aí dessa guerra de classes.
E aí, falando um pouquinho sobre a parte teórica do estruturalismo. A estrutura, ela é composta por partes que ao longo do seu desenvolvimento, de sua totalidade, elas se descobrem, se diversificam e de que maneira dialética elas ganham autonomia umas sobre as outras. E aí, integrando e se mantendo a totalidade, sem nem ao menos somar ou unir-se entre si, e sim pela reciprocidade instituída entre as partes. Importante também nessa parte vai ser a relação desse estruturalismo com o âmbito organizacional. Por quê? Nesse estruturalismo a gente viu que o Marx ele vai ser o principal filósofo que vai falar da área organizacional, porque os estudos de estruturalismo no contexto organizacional, eles sofreram bem mais influência na parte sociológica de Weber e de Karl Marx, onde ele fala novamente da burocracia, que é um âmbito muito importante na nossa organização. Concluindo esse vídeo, foi possível compreender como se comporta as 4 correntes estruturalistas e suas funções, explicando os elementos internos de um sistema. Considerando o estruturalismo um comparativo analítico, também foi possível analisar como ele trabalha com as relações e as funções de cada elemento que constituem os sistemas internos. O estruturalismo é múltiplo e se comporta de diversas maneiras. Não existe uma forma infalível ou uma verdade única. Para uma boa estrutura de um sistema, é necessário que se entenda o seu contexto e a compreensão de cada teoria aplicada.